Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai reagir agora ao que o Braz falou, a crítica que o Braz fez em relação à crítica que o BAP fez. Então a gente vai botar a pergunta que foi feita pelo repórter, se eu não me engano, da Globo, né? Falando que o BAP tinha falado sobre ele no Coluna do Flamengo. Então a gente vai botar a pergunta, depois a gente vai botar o que o BAP falou do Braz lá no Coluna do Flamengo. E aí a gente vai voltar para a resposta, né, para vocês entenderem toda a treta e comentarem aqui bastante. Então, por favor, já deixa o like aí e vamos escutar aqui primeiro a pergunta do repórter. Vamos lá. Realmente vocês tinham uma confiança no elenco, mas as lesões vieram, tal, e em determinado momento vocês sofreram muitas críticas, especialmente o Marcos, que tem uma questão do vice de futebol amador, tal, que recentemente o BAP até foi num podcast comentar e enumerar uma questão de clubes da Europa que tem desse cargo. Queria entender como que você reage a essas críticas. Bom, essa foi a pergunta. Antes de mostrar a resposta, eu vou mostrar exatamente a pergunta que fizeram, que o Coluna do Flamengo fez para o BAP, tá bom? Para vocês, para a gente entender certinho toda essa treta. Vamos lá? Então vamos lá. Porque assim, que eu acho que é muito importante, eu vejo que nessa eleição, você pode até passar a visão de vocês também. Eu acho que mais importante do que o resultado, o desempenho do Flamengo em campo, o que o sócio, o torcedor do Flamengo, está muito nítido, está se preocupando é com a gestão do futebol, né? E aí se fala muito em... Eu até estava vendo que ontem o Ducha até já mudou, ele tinha dado uma entrevista falando que iria manter tudo a mesma coisa, agora ele já fala que de profissionalizar e tal. Ou seja, o lance de profissionalizar virou um debate entre todas as candidaturas. E aí minha pergunta é o seguinte: como é que seria a estrutura de futebol do BAP no Flamengo? E se você explicar o que é profissionalizar? Profissionalizar é simplesmente chega ali, eu pago o salário, e como é que seria essa questão do dirigente estatutário, né? O amador, não estou colocando aqui no sentido, né, ruim, adjetivando ninguém, mas Pejorativo, né? teria sobre esses profissionais no seu departamento. Vamos lá. Assim, o Real Madrid tem vice-presidente de futebol amador? Que eu lembre, não. Mas o Barcelona tem. Também que eu me... Não tem. O Bayern de Munique tem? Então o Manchester City tem. O Liverpool tem? Algum dos 25 maiores clubes do planeta tem? Tem 12 clubes da Série A que não tem VP de futebol amador. O bicampeão brasileiro atual não tem um VP de futebol amador. Por que no Flamengo tem que ter? Então, para além dos nomes e das funções, nós entendemos que você tem que ter um dirigente profissional que entenda do assunto e que seja cobrado por resultados e que tenha causas e consequências, o que ele faz ou o que ele não faz. Num regime amador, quando as coisas dão erradas, não necessariamente o vice-presidente amador paga a conta. E em todos os cargos importantes que a gente tem na vida, tem o ônus e tem o bônus. No caso do dirigente amador, normalmente só tem o bônus, não tem o ônus. E quem está trabalhando no clube sabe disso. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Quem manda no clube? É o técnico. Quem manda no futebol técnico é o VP de futebol amador, dito amador. Então, na nossa gestão, em caso de vitória, vai ficar muito claro quem manda, por que manda e como manda. E ele vai ter direitos e vai ter obrigações. E vai ter cobrança. E vai ter gestão. Um dia sim, o outro também. Então, é tão simples quanto isso. Agora, achar que você é profissional, porque você tem gente que recebe salário em dia e que está com carteira assinada, isso não é exatamente o que a gente quer dizer com ser profissional. Ser profissional no sentido de que você está ali para fazer o melhor e você tem que fazer o que é melhor para o clube e não para você pessoalmente, para os seus interesses fora do clube, ou de você dedicar 3 dias para a sua vida pessoal e 1 dia para o clube. É um dia sim, o outro também, cuidando daquilo ali. Tendo responsabilidade, trabalhando num clube da dimensão como o Flamengo, ganhando e sendo remunerado à altura do que se espera de um comandante desse do Flamengo,
mas seguramente trabalhando num nível muito mais alto do que a gente tem hoje em dia, e que todos esses outros clubes do mundo mostram, né, que você tem vida fora de dirigentes amadores. E conosco não seria diferente. Então, ainda que você precise, no Estatuto do Flamengo, ter um vice-presidente de futebol amador, provavelmente vai ser a senhora que serve o café na Gávea, se ela for sócia. E ela prometer que não vai, de alguma maneira, se envolver no centro de treinamento. É interessante que muita gente culpa o Estatuto do Flamengo por uma série de problemas. Não tem nenhuma linha no Estatuto do Flamengo que diga que o VP de futebol amador não precise se envolver com o futebol. Nós temos o exemplo clássico do Tosh, nosso colega de chapa, que está conosco, que profissionalizou integralmente a área financeira do Flamengo, e ele não se mete em nada no dia a dia da área financeira do Flamengo. E não por acaso é a área mais saúde, que tem mais saúde, mais enxuta do clube. Por que será? E ele não se mete no dia a dia. Então, eu costumo brincar e dizer, para quem quer ser vice-presidente do Flamengo, eu não tenho tempo nenhum, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu tenho uma vida muito ocupada, é de você que o Flamengo precisa para ser VP de futebol, porque quem tem que trabalhar mesmo são os profissionais. Bom, vamos lá, vamos falar aqui. Não. Mas a gente... Não é você, é o Braz. Agora vamos ver o que o Braz falou sobre essa crítica, né? Lembrando para vocês que essa camisa do Flamengo que eu estou vestindo, oficial, está em promoção no Mercado Livre aqui por R$ 233 no link abaixo. Então corre lá, compra antes que acabe. Porque se acabar, vocês vão reclamar comigo. Porque acabou, não está mais lá. Então, e não deixa de deixar o like aí não, rapaziada. Vai. Vamos ver agora o que o Braz falou sobre... Ai, que cara... Sacanagem esse frame, né? Mas não foi de propósito, Braz. Primeiro, em relação ao que um candidato a presidente, que é o BAP, né, falou, em que o Real Madrid, que o Barcelona, que outros não têm vice-presidente, e com ele também não terá. Com ele também não vai ter nada, que ele vai perder a eleição. Eita! Essa é a primeira. Segundo, eu acho que é covarde a postura dele e eleitoreira. Por quê? Ele, quando chegou em 2013, ele nunca apresentou esse discurso para nenhum conselheiro do Flamengo, nenhum jornalista. Ele não apresenta esse discurso absolutamente para ninguém. O presidente anterior teve, que parece, 5 vice-presidentes de futebol. Tiveram um pouquinho de título, mas tiveram 5 vice-presidentes de futebol. Esse atual presidente teve um pouco mais de título, acho que 13, 14, e teve um vice-presidente de futebol. Então, mas o que ele tem que falar é que isso aí está no Estatuto do Flamengo, né? É uma covardia a maneira com que ele dá o tom e a maneira com que ele fala. Mais uma vez, ele, em 2013... Gente, desculpa aí por ter tocado, tá, o telefone, foi mal. Ele teve lá ele apoiou o Valim, ele apoiou o Robel, ele apoiou vários, me apoiou. No dia que eu estava na posse de vice-presidente de futebol, ele estava também assumindo uma vice-presidência. Em nenhum momento ele falou de vice-presidência de futebol. Mas eu entendo, é do jogo, é covarde, mas nem o torcedor é bobo, nem os jornalistas são bobos, nem os conselheiros são bobos. Todo mundo sabe que é eleitoreiro que ele está falando e que não é de coração. Ele deu apoio para mim, me abraçou, estamos juntos. Depois eu achava que ele queria um pau-mandado comigo não anda. Eu não sou pau-mandado de ninguém. Entendeu? Eu tenho um chefe, eu tenho hierarquia, e muitas vezes eu deixo a minha posição, deixo para o presidente Rodolfo Landim, mas daí a fazer o que o nosso querido BAP, na época em que ele estava junto, ou comigo, ou com os outros vice-presidentes, é diferente. Então é eleitoreiro, é do jogo. E quanto à janela, eu acho que a torcida do Flamengo tem que entender, os sócios do Flamengo têm que entender, os conselheiros, que os números do Flamengo nessas janelas
são números diferentes, são números consideráveis. A gente precisa e muito ter atenção no que se está fazendo. A nossa concorrência em relação aos jogadores que a gente traz para cá são concorrências de outros clubes da América Latina, outros clubes da Europa, que também têm suas posições, também têm as suas necessidades em relação à parte esportiva. Então, a gente procura fazer com calma, com tranquilidade, de uma maneira segura para o Flamengo, e assim, e que envolve fusos horários, situações, os advogados que quando começam a também, após estruturação da parte financeira, os advogados começam a ter que botar isso no papel, requisitam A, requisitam B. Foi mal, galera. Bom, eu acho que isso aí que ele está falando é mais uma questão das contratações em si, do que propriamente esse ataque ao Braz, ao BAP, né? Eu chamo de ataque porque foi uma crítica meio pesada, né? Chamou de eleitoreiro, até de covarde e tudo mais. Eu falei com uma pessoa ligada à campanha, né, do BAP, e ele disse o seguinte, que o Braz está meio que se expondo ao ridículo, né? Porque isso são palavras dele, né? Porque provavelmente, se ele ganhar, o Braz diz que ele não vai ganhar a eleição, mas se ele ganhar a eleição, se o BAP for o novo presidente do Flamengo, ele vai se expor ao ridículo, né? Ele fala que o BAP, né? Ele falou que porque quando esteve aqui me apoiou. Ele falou o seguinte: não apoiou nada. Quem apoia é o presidente, porque o BAP não nomeou ele. O BAP era vice-presidente como ele, né? E outra coisa, quando teve aqui nunca propôs o que ele está falando. Tô transcrevendo, tô lendo o que ele me falou aqui, né? Quando ele teve aqui nunca propôs. O que ele está falando é óbvio que ele não propôs isso. Só quem pode propor é o presidente do Conselho Deliberativo, com aval do Conselho Deliberativo, com aprovação do Conselho Deliberativo, porque o cargo de vice-presidente de futebol é estatutário, assim como o Remo. É obrigatório. Obrigatoriamente tem que haver esse cargo na gestão por uma regra de cláusula pétrea no estatuto. A partir do momento em que o presidente é a única pessoa que consegue fazer uma posição, cadê? Uma proposição ao Conselho Deliberativo para que o Deliberativo aceite alterar o estatuto, fazer uma alteração estatutária para poder exigir a obrigatoriedade do cargo ou não. Então, só aí ele nunca propôs. Lógico, ele está se propondo a ser candidato a presidente do Flamengo agora para poder ter essa legitimidade para fazer essa mudança. Bom, eu acho o seguinte, tá? Em termos de torcida do Flamengo, eu como torcedor do Flamengo, acho que essa discussão política é muito prejudicial ao clube. Eu não gostaria de ver isso, mas é o que acontece. Então a gente precisa entender, né, se tem alguém certo nessa história, na minha visão, os dois estão certos dentro dos seus pontos de vista, entendeu? O que eu acho é o diretor ou vice-presidente de futebol do Flamengo tem que ser um cargo de altíssimo nível, altíssima responsabilidade, e que todo mundo saiba o que é preciso fazer e também, né? E também tenha responsabilidade com o dinheiro do Flamengo e com a marca do Flamengo. Então, o candidato, o dirigente que tiver isso, obviamente, vai ter mais condição realmente de fazer um bom trabalho. E quem não tem essa responsabilidade, enfim, acaba que prejudica demais a imagem do clube e o clube por si só. Aqui eu não estou atacando ninguém, eu estou só dizendo o que deveria ser, tá bom? O Braz cometeu erros e acertos também, é verdade, embora a imagem dele esteja muito arranhada pelos últimos acontecimentos, especialmente pela questão lá da virilha do torcedor e tudo mais, mas é um cara que também teve bons acertos, assim. Então, eu acho que a gente também tem que avaliar o todo, não só o momento. No momento, o Flamengo não está tão bem, né? Assim, boa parte por conta dele, mas também
responsabilidade do próprio presidente, e é isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui, vamos conversar mais sobre esse caso, tá bom? Muito obrigado a todos, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam, aqui embaixo também tem a UOL, que é a marca de barbeadores profissionais que agora está fazendo uma linha caseira. E o cupom BarbaCast foi estendido até o fim de setembro. Então tá valendo ainda. Clica lá e compra o seu produto, tá bom? Muito obrigado.